dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8. E diz assim: Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Glória a Deus. Queridos, o que eu gostaria de falar hoje é sobre como nós precisamos ter atitude de vitória. Que atitude de vitória seria essa? Atitude de tomar posse daquilo que Deus já conquistou para nós. Muitas derrotas são consequência da nossa falta de atitude. Nós temos uma infeliz, tendência de ficar passivo diante das coisas, de aceitar a derrota, de ficar inerte em vez de lutar. E nós temos essa tendência, essa mente muitas vezes passiva, não acreditamos nas promessas de Deus, não acreditamos que já somos mais que vencedores, como diz a própria palavra dele. E aqui é uma situação assim. Os israelitas estavam ali diante da terra prometida, depois de tudo que eles passaram pelo deserto, depois de tudo que eles viveram, depois de tudo que eles passaram pelo Rio Jordão. Agora era a hora deles chegar e tomar conta da terra, possuir a terra que já tinha sido conquistada para eles e que era promessa. Deus tinha prometido essa terra, não é? Na verdade, Deus prometeu essa terra para a primeira geração, mas essa primeira geração foi rebelde, foi desobediente a Deus, e por causa dessa desobediência deles, eles acabaram perdendo, essa bênção. Mas aí veio a segunda geração, que é o quê? Os filhos. E esses pais haviam falhado, mas Deus falou, não, as promessas continuam de pé. Ela foi prometida, para Abraão, Isaque e Jacó, e para toda a descendência. E aqueles que morreram no deserto por causa das suas desobediências não viram, as promessas serem cumpridas na vida deles, mas os seus filhos e os demais veriam. Havia uma promessa a ser cumprida nessa geração, na vida desse povo. O Senhor disse, os descendentes possuirão a terra, e eles estavam ali com essa promessa. Mas mesmo tendo a promessa, mesmo sabendo que Deus não é infiel, porque Deus foi fiel com eles durante todo o tempo, eles sabiam de todo o histórico, desde quando Deus tinha tirado os pais deles do Egito, que a promessa continuava de pé, que Deus, ele zela para cumprir aquilo que ele promete, e que eles já tinham visto muitos milagres de Deus, e os milagres que eles não tinham visto, eles tinham ouvido, eles ouviram falar, porque os pais contavam desses milagres, Mas mesmo assim, esse povo chega aqui diante da terra e o que eles fazem? Eles têm medo. Eles já têm medo. Vocês vão ver ali depois quando mandam os espias, que eles acham que os espias têm aquela visão negativa, que havia gigantes na terra e tanta coisa, e tantos problemas. Então, na verdade, em vez deles chegarem e falar como Caleb, Como Caleb falou, como Josué falou, Não, eles ficaram com medo. E eles, por causa desse medo deles, eles ficaram o quê? Eles retrocederam, eles ficaram intimidados. E é isso que eu quero dizer para você: não fique intimidado, não retroceda. Se você tem uma promessa de Deus, se Deus já te prometeu, se Deus já fez, por que você fica aí parado, passivo, vendo a bênção ir embora sem fazer nada? E essa palavra que Deus deu para eles: entrar e possuir a terra. Moisés disse isso a eles, entrar e possuir a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. A eles e a sua descendência depois deles. Então, era para entrar, era para possuir a terra, não tinha que ficar olhando para gigante, ou seja lá porque for, não. Era uma promessa, já tinha sido dito pelo Senhor, e eles precisavam crer na palavra do Senhor. Mas não, eles ficaram ali parados, com medo, intimidados, como se essa promessa, fosse algo que nunca fosse acontecer. E eu quero dizer para você, mesmo que o medo venha sobre você, mesmo que você seja tentado pela ansiedade, pelo medo, lança fora o medo, a incredulidade e tome posse daquilo que Deus já te deu. Deus já deu, é uma questão só de tomar posse. Entra na terra e toma posse. Foi isso a palavra para esse povo. Mas eles ficaram ali, contemplando, não sei o quê, contemplando a incredulidade deles. E você?
Por que você não toma posse daquilo que Deus já te deu? Por que você não toma posse da bênção que Deus já liberou para a sua vida? Que medo é esse? Que incredulidade é essa? Começa a tomar posse, começa a colocar os poceiros inimigos para correr. É isso que eles tinham que fazer, entrar na terra, colocar os poceiros para correr. Será que Deus ia levar esse povo sobre toda aquela situação que eles viveram no deserto para chegar ali na frente da terra e morrer lá na frente da terra? Não, não seria nunca uma coisa dessa, não é mesmo? Deus levou eles ali para que eles fossem o quê? Proprietários, donos daquelas terras. E eles tinham que lutar contra os poceiros? Podia ter que lutar contra quem quisesse, era deles, já tinha sido dita por Deus. Então, se você tem a confirmação de Deus, se você tem a promessa, se você sabe que Deus já te deu, não fique intimidado, parte para cima, coloque o inimigo para correr e tome posse daquilo que Deus deu para você. Essa é a atitude de vitória. A atitude de derrota é ficar parado, com medo, intimidado e não tomar posse. Essa atitude de derrota. Mas você não é derrotado, você é vencedor, porque a palavra do Senhor diz que você é mais que vencedor. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.